Exemplo 1. Então suponha que eu tenho f de x igual a 4x menos 3. Então esse aqui é o nosso y. Né? Então quem seria a inversa? Né? Nesse caso a gente consegue calcular explicitamente a inversa. Né? Porque é só isolar x nessa equação. Então vai ficar 4x é igual, passo 3 para lá, vai ficar y mais 3. E aí então passo 4 dividindo. Então x é igual a y mais 3 dividido por 4. Então essa daqui é a nossa g de y, que é a inversa, né? Que é a f menos 1 de y. Bom, então como que fica a derivada da inversa? Bom, primeiro, quem é a derivada da f em x? A derivada da f em x é a derivada desse polinômio, 4x menos 3. Então vai ficar 4. Quem é a derivada da g em y, né? Que agora a g depende de y, então eu vou derivar isso aqui em relação a y. Então é só o cara que acompanha y, que é 1/4. E aí pela regra, né, pela regra do teorema, ele diz o quê? Que essa derivada da g em y é 1 sobre a derivada da f em x. Então 1, a derivada da f em x é 4, então de fato combinou, né? Deu exatamente o que o teorema diz. Às vezes, pessoal, não é simples, né? Às vezes não conseguimos encontrar explicitamente a função inversa. Mas, por esse teorema, a gente consegue encontrar a derivada dela, mesmo sem a gente saber a expressão dela de forma explícita. Exemplo 2. Se eu tenho f de x igual a 8x ao cubo, que esse é o nosso y. Né? Então, vamos ver como que seria a derivada. Né? Então, se eu chamar a inversa, né, f menos 1 de y, de g de y, né? Como fica a derivada? Então, g' de y, pelo teorema, é 1 sobre f' de x. Quem é f' de x? Então, derivada daqui em x vai ficar 3 vezes 8, 24 x ao quadrado. Ok? Bom, mas no entanto, quem é o nosso x? Né? Para poder substituir aqui, eu teria que voltar na variável y. Né? Então, como que eu posso voltar na variável y? Então, eu teria que isolar o x ali naquela equação. Então, 8x ao cubo igual a y. Então, quer dizer que o x ao cubo é y sobre 8. Tiro a raiz cúbica, então raiz cúbica de x ao cubo é igual a raiz cúbica de y sobre 8. Mas o 8 a gente sabe que é 2 ao cubo. Então isso aqui é raiz cúbica de y sobre 2. Então, e aqui esse mata com esse, não tem questão do sinal, porque é potência ímpar. Então fica x igual a raiz cúbica de y sobre 2. Então, no lugar do x, eu posso trocar por essa expressão. Então, isso aqui fica 1 sobre 24 vezes, vezes a raiz, vezes tudo isso aqui, raiz cúbica de y sobre 2, tudo ao quadrado. Então, levando ao quadrado, né, então fica 1 sobre 24 vezes a raiz cúbica de y ao quadrado sobre, aí 2 ao quadrado, 4. Então esse vai cancelar com esse aqui, vai ficar 1 sobre, então dividido por 4, né, 6 vezes 4, 24. Então sobra 6 ainda aqui, raiz cúbica de y ao quadrado. Tá? Então esse aqui é a nossa derivada da função inversa. Né? A função